eu sou uma pessoa que eu chego da escola, então eu fico muito sem o que fazer. Então eu decido tentar buscar algum assunto que me interesse, que me deixe, que não me prenda no assunto, que eu queira só ficar continuando lendo sobre isso, vendo sobre isso. E a história africana é uma coisa que me prendeu bastante. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. Ainda hoje, há pessoas que associam ao continente africano apenas pontos negativos, tais como pobreza extrema, doenças, epidemias e guerras. Embora se tenha feito um grande esforço para mudar esta visão distorcida na sociedade brasileira, apresentando várias realizações positivas, tradicionais e atuais, ainda há muito por descobrir e muito por vir à tona do que foi produzido e desenvolvido ao longo de séculos pelos diversos povos que habitam a África. Com a Lei 10.639/3, que em seu texto obriga que as escolas de educação básica incluam em seu currículo a história da África, dos africanos e sua contribuição na construção da sociedade brasileira, o que predomina nos livros, cursos e material didáticos são temáticas relativas à discriminação, autoestima, candomblé, capoeira e outros. De vez em quando são desenvolvidas atividades em momentos específicos, como no mês da consciência negra. Por exemplo, podemos observar que após anos da lei, a mesma ainda não foi implementada de forma efetiva. Uma luta que a gente ainda vai travar, ainda nos próximos anos, para de fato efetivar. Quanto que é importante os jovens desde cedo terem outros referenciais, de saber quem foi Zumbi, quem foi Dandara, quem foi a Qualtune, quem foi a Cotirene, de ter um olhar dessa história que não seja esse olhar branco, eurocêntrico e que nos colocam numa posição desumana, né? De que a gente tem história, de que a gente tem cultura, de que a gente tem produção, e o quanto que isso é importante não só para as crianças negras, mas para as crianças brancas também mudar os seus olhares, né, sobre nós. Nos cursos superiores ainda não há uma formação sólida no sentido de qualificar profissionais dessa temática ao ponto de ele desenvolver com segurança este tema nos espaços escolares, o que leva aos profissionais de educação buscar cursos de pós-graduação para se poder se qualificar. Aproveite e escreve nos comentários se você já estudou a história da África nos anos escolares ou se durante a sua graduação você teve disciplinas específicas sobre este assunto, porque isso aprofunda o conteúdo deste vídeo. Quando paramos para pensar na forma como a história da África e dos africanos foram nos apresentados durante a nossa vida acadêmica, quando este assunto aparece, estão em capítulos específicos, e estes materiais são utilizados nos últimos anos do ensino fundamental e, consequentemente, para profissionais formados no curso superior de História. Por isso, devemos nos questionar se e como são apresentados este tema nos anos iniciais do ensino fundamental e como os profissionais de educação, em sua maioria pedagogos e não historiadores, apresentam essa temática nesses anos escolares. Este assunto aparece em momentos específicos durante o ano ou se relacionam com as atividades e conteúdos curriculares ao longo de todo o período escolar? A gente tem a lei, ela não está sendo cumprida, mas precisamos estar sempre vigilantes e garantindo que a nossa história esteja sendo contada do jeito que ela de fato aconteceu. Em 2021 a gente não pode mais aceitar nosso apagamento, a gente não pode mais aceitar o epistemicídio, a gente não pode aceitar que haja a supremacia de uma cultura em relação à outra, né? A gente precisa acabar com a mentalidade colonial e a gente faz isso garantindo a permanência, a implementação dos nossos direitos. A gente tem uma lei e a gente precisa lutar por ela. A garantia legal dos direitos não promove sua conscientização, ou seja, são as atitudes efetivas e intencionais que irão demonstrar o compromisso com tais direitos. Muitos irão dizer que este conteúdo, a história da África e dos africanos, é algo que está acima da compreensão dos estudantes na faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental. Porém, é necessário lembrar que assuntos relativos ao continente africano estão presentes em nosso dia a dia, como em filmes, programas de TV e desenhos. É importante dizer
que, embora a escola tenha seus conteúdos e ritos específicos, o estudante está inserido em um universo maior. Este ambiente forma sua visão sobre assuntos que constrói seu imaginário. Por isso, é tão importante introduzir temas, conhecimentos, produções e invenções de povos africanos, mesmo que seja de forma inicial, sem ênfase e aprofundamento, ou seja, plantar uma sementinha. Eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, eu gosto bastante da história africana, gosto de ouvir história africana, gosto de contar, às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. Apresentar o continente africano como diverso, portador da história, de saberes, produtor de conhecimento, é o primeiro passo para que nos anos iniciais do ensino fundamental a criança tenha contato com essas origens, que por certo o acompanhará ao longo de toda a sua trajetória e na construção de sua vida dentro da sociedade brasileira. Não é algo fácil, mas é possível. Se não for hoje, quando será? Se não for você, será quem? Cabe a nós apresentar e propagar aquilo que nos chega de conhecimento, pois compreender a dinâmica do caminho pluriversal da existência humana no continente com suas culturas e economias próprias, diferentes organizações administrativas, religiosas e familiares é algo a ser aprendido ao longo de toda a vida. Penso que ainda subestimamos o valor do estudo da história. Penso que nós a celebramos sem analisá-las. Nós buscamos e queremos heróis, sem entender que um dos maiores propósitos é nos ensinar lições como lidar com o presente e com o futuro. Eu encaro a vida como uma jornada que você tem que decidir. É cheia de escolhas, você sempre vai ter uma escolha. Você pode escolher ser bom, você pode escolher ser ruim. Você pode escolher ser alguém que as pessoas gostam de estar perto, você pode escolher alguém que as pessoas querem distância. Você pode escolher alguém que é amigo de todo mundo e você pode escolher ser aquela pessoa isolada. Então, a vida é como uma jornada cheia de escolhas. Você que escolhe. Você tem o poder de escolher o que você quer fazer.